Olá, gente, boa noite. Primeiro, desculpa pela demora em liberar essa aula, porque eu tive alguns problemas. Mas bora lá. Vamos dar continuidade ao assunto que a gente teve na última aula, onde a gente construiu as imagens. Aqui a gente tem mais uma ferramenta matemática para poder descobrir os dados dos nossos problemas. Tá? A gente tem a famosíssima equação de Gauss. Tem uma maneira mnemônica de guardar ela, que é geralmente conhecida como a fórmula da fimose, que é F é igual a P mais P', tá? Então é um jeitinho de vocês guardarem ela. E vamos lá. O que a equação de Gauss nos diz? Ela diz que a distância focal ele é dada pelo inverso da distância entre o objeto e o espelho e a imagem e o espelho. Então vamos identificar as coisas aqui, quem são. 1 sobre F, F é a distância focal, tá? Aqui a gente tem o nosso eixo óptico, a gente tem o centro de curvatura, a gente tem o foco, aqui é o nosso espelho, eu coloquei um espelho côncavo. O nosso objeto, por exemplo, ele está aqui, e a minha imagem, ela está mais ou menos aqui. Então, esse Fzinho é essa distância entre o foco e o espelho, é esse Fzinho. O P é a distância entre o meu objeto e o meu espelho, aqui é o P. E o P' é a distância da minha imagem até o espelho, P', tá? Vamos ver aqui, então, como que essa equação de Gauss ela é cobrada da gente, tá? Antes, eu só tenho que discutir com vocês alguns detalhes. Por exemplo, os sinais. Lembra que a gente falou na aula passada sobre imagem real, invertida, espelho côncavo, espelho convexo? E aqui a gente vai importar o sinal. Lembra que eu falei que a imagem no espelho convexo, ou seja, uma imagem virtual, ela é dada atrás do espelho? Então, a gente tem, por exemplo, o nosso eixo óptico aqui. A gente tem aqui um espelho convexo. A minha imagem ela é dada atrás do meu espelho. Deixa eu fazer o contrário. Ela é dada atrás do meu espelho, então na parte contrária do meu eixo óptico, tá? Então, essa aqui é a parte positiva do meu espelho, é a parte onde o meu objeto vai estar. E atrás do meu espelho é a parte negativa. Isso vocês podem ter para qualquer espelho, tá? Eu vou fazer aqui assim uma caixinha, barra, barra para trás. Então, aqui é o pedaço de trás do espelho, aqui é o pedaço da frente do espelho. Então, toda vez que é no lado onde o meu objeto está, é positivo. Toda vez que é atrás do meu espelho, é negativo. Então, por exemplo, no espelho convexo, a gente tem que o foco ele é dado atrás do espelho, a imagem é dada atrás do espelho. Então, esse pelinha vai ser negativo, o meu foco vai ser negativo, tá? E aí, vamos ter, por exemplo, o espelho côncavo, onde o foco do meu espelho côncavo ele é positivo, e a minha imagem, ela depende, né? Se a minha imagem ela for real, ela é dada do mesmo lado do meu objeto, então é positivo. Se a minha imagem, lembra quando o objeto está depois do foco, entre o foco e o vértice, no espelho côncavo, a nossa imagem ela é virtual, né? Ela era direita, ela era desse lado de cá. Então, ela é negativa. Então, a gente tem que se atentar aos sinais, tá? Porque ele não vai te falar assim, ó, o P é negativo, o F é negativo. Não, ele vai te falar assim, um espelho côncavo e a minha imagem está sendo formada em tal ponto. Você tem que saber qual é o sinal que você vai colocar, tá? Mas bora lá. Hoje eu trouxe muitas questões pra gente, para ficar bem intuitivo e vocês conseguirem fazer, tá bom? Então vamos lá. Um objeto linear situa-se a 30 centímetros de um espelho esférico côncavo de distância focal igual a 6 centímetros. A. Determine a que distância do espelho se forma a imagem. Vamos colocar aqui, vou escrever de branco. Vamos colocar aqui os nossos dados. Um objeto linear situa-se a 30 centímetros de um espelho esférico côncavo. Então, quem é a posição do meu objeto? É o P. P é igual a 30 centímetros. De distância focal 6 centímetros. O F é igual a 6 centímetros. Vamos descobrir o sinal do F? Ele fala que é um espelho côncavo. O espelho côncavo, então, ele era assim, ó. Aqui, aqui. O meu foco está aqui, o meu objeto está aqui em algum lugar.
e a minha imagem vai se formar em algum ponto. O meu foco, ele está no mesmo lado do meu objeto, então ele é positivo, tá? Foco positivo. O que ele quer saber? Determine a distância do espelho, determine a que distância do espelho a imagem se forma. Então, quem ele quer saber? Ele quer saber o pelinha. Tá? Vamos lá, o que a gente vai fazer? Vai aplicar a equação de Gauss. Tá vendo como ela é cobrada pra gente? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que vamos fazer? Substituir os números. 1 sobre F é 1 sobre 6, igual a 1 sobre P, que é 30, mais 1 sobre P', que é quem eu quero descobrir. Aí, realizando essa conta, eu trouxe a conta já feita aqui para a gente não perder tempo, tá? Então, realizando essa conta aqui, deixa eu agora mudar a coloração, botar azul. Então, vamos lá, a gente tem as nossas informações, substituir lá naquela conta eu tinha parado aqui. Eu tinha parado nesse ponto aqui. O que a gente vai fazer? Passo menos 30 para o outro lado, faço menos 30 para o outro lado, que a gente isola ali, então vai ficar 1 sobre 6, menos 1 sobre 30, é igual a 1 sobre P'. Faz o MMC de 6 e 30, é 30. Eu falo 30 e boto 60. É 30. 30 dividido por 6, 5. 30 dividido por 30, 1. Menos 1 é igual a 1 sobre P'. 5 menos 1 é 4. 4 sobre 30. Então, liga aqui. Isso aqui é 4 sobre 30. Só que a gente não quer saber quem é 1 sobre P'. A gente quer saber quem é P'. Então, é o inverso disso. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, é o inverso disso. 1 sobre P' igual a 4 sobre 30. Então, o inverso disso, que é P', é quem? É 30 sobre 4. Então, P' é igual a 7,5 centímetros. Ui, fiz horrível aqui. Tá? Aqui tá escrito bonitinho, tá? A continha bem feitinha, tá? Não tá o garranchão, não precisa ficar organizado. Mas era isso que eles queriam que você fizesse, que você aplicasse a equação de Gauss. Vou escrever aqui, equação de Gauss. Tá? E aí na letra B, a imagem é real ou virtual? Como que a gente pode saber disso? Olhando para o valor, tá? Primeira informação, olha para o sinal do meu pelinha. O meu pelinha, eu vou colocar ele aqui só para a gente não perder. Ele é 7,5. 7,5 é um número positivo, centímetros. Isso aqui é positivo? É, então é real. Aqui a gente tem os sinaizinhos, tá? Então é positivo? Então é real, tá bom? Então a nossa imagem ela é real. Outra maneira de você observar isso é desenhando. Vou colocar real. É desenhando, tá? Que foi o que eu fiz aqui embaixo. Deixa eu dar zoom. É o que eu fiz aqui embaixo, é desenhando. A imagem é real, pois pelinha é maior que zero e o objeto está posicionado atrás do foco, porque ele é 7,5. O nosso foco, ele falou que era 6 centímetros. Então, aqui são 6 centímetros. A nossa imagem, ela está a 7, tá? Então, ela está um pouquinho atrás do nosso foco. E isso tudo é do lado do objeto. Então, é positivo, ela é real e invertida, tá bom? Então, essa questão nos cobrava isso. Essa questão nos cobrava isso. Única e exclusivamente para você aplicar a equação de Gauss, tá? Bora para mais uma, então. FUVEST 2018, super atual. Câmeras digitais, como esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização. Em uma câmera digital que utilize uma lente convergente, com 20 milímetros de distância focal, então já anota a informação. F é igual a 20 milímetros. Peraí.
de distância focal. A distância em milímetros entre a lente e o sensor da câmera, quando o objeto está a 2 metros, quando o objeto a 2 metros estiver corretamente focalizado, aproximadamente, o nosso P, então, é 2 metros. São 2 metros. Vocês estão vendo que as unidades estão diferentes? Um ele deu em milímetro e o outro ele deu em metro. Ele quer a nossa resposta em milímetro. Então, eu vou passar esse metro para milímetro, tá? E 2 metros equivale a... 1 metro equivale a 1000 milímetros. Então, 2 metros são 2000 milímetros. Tá? A primeira aqui, coisa que você tinha que fazer é arrumar a unidade. Então, deixa eu até colocar aqui no cantinho, assim, ó, 1 metro equivale a 1000 milímetros. Assim como um metro equivale a 100 centímetros, tá bom? Só a proporçãozinha aqui. E o que ele quer saber? Ele quer saber o pelinha. Ele nos deu o F, nos deu o P, ele quer saber o pelinha. Ele fala aqui, a distância focal... Se tiver coisa... Peraí. Utiliza a lente de distância focal. Que distância entre a lente e o sensor da câmera quando o objeto 2 estiver corretamente focalizado? É aproximadamente? Então, eu quero saber o pelinha. O que eu vou fazer? Aplicar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P. Essa era a imagem que ele dava, tá? Mais 1 sobre pelinha. Perfeito? E aí, vamos lá encaixar as imagens. Quem é o meu F? 2000 milímetros. Não, peraí, perdão. 20 milímetros. É igual. 1 sobre P, 2000. Menos 1 sobre pelinha. Mais 1 sobre pelinha. Que é o que eu quero. Eu fiz a continha aqui bonitinho para vocês, para não precisar ficar escrevendo. Então, vamos lá. Apliquei a equação de Gauss. Vou colocar aqui a equação. Substitui os valores. Aqui nessa linha aqui, substitui os valores. E aí, passo menos 1 sobre 2000 para o outro lado. 1 sobre 20 menos 1 sobre 2000 é igual a 1 sobre pelinha. A gente só passou para o outro lado ele, tá? A gente só pegou e passou para o outro lado. Isolamos o 1 sobre pelinha. Faz o MMC. 20 e 2000 é 2000. Então, 2000 dividido por 20, 100. 2000 dividido por 2000, 1. 1 menos 100 menos 1, 99. 99 dividido por 2000. Só que a gente não quer saber 1 sobre pelinha, a gente quer saber pelinha. Então, faz o inverso disso. 2000 dividido por 99, 20,2 milímetros, tá? Então, alternativa E, que era o que a gente queria saber. Deixa eu colocar aqui. Pelinha é igual a 20,2 milímetros. Ele quer aproximadamente, tá? Por isso que tá um número bonitinho, redondinho. Então, o que a gente tinha que fazer nessa questão? Anotar as informações e fazer a equação de Gauss. Pode ver que era uma questão bem direta, assim, da FUVEST. Ó, pegue e faça isso. Era isso que a FUVEST queria, tá? Aqui que você podia trocar o sinal do F, trocar o sinal do P, porque ele te dá uma lente convergente. A gente ainda não viu o que é uma lente convergente, mas eu já vou falar para vocês. Uma lente convergente é até bobo de falar, é aquela que converge. Então, você tem diversos raios vindo e eles vão se juntar, tá? Isso aqui é uma propriedade de uma lente côncava. Você vê que se você fizer o desenho de uma lente côncava, vai acontecer isso aqui, tá? Por isso que é positivo. E uma lente divergente é aquela que você pega vários raios e eles fazem assim, tá? Eles divergem, eles vão para direções diferentes, tá? Aqui é só um spoilerzinho do que a gente ainda vai falar. Próxima questão. Aqui a gente vai falar sobre o aumento linear. O que é o aumento linear? Lembra quando a gente pegou a imagem, a gente tinha, por exemplo, um objeto assim, aqui no espelho côncavo, tá? E aí, quando ele está muito próximo do espelho, ele aumenta de tamanho. Ou também no espelho convexo, você tem um objeto e ele reduz o seu tamanho, por exemplo. Aqui o nome disso é chamado de aumento linear. O que é o aumento linear? O aumento linear, ele é a proporção do tamanho da nossa imagem para o nosso objeto.
Então, por exemplo, aqui, a minha imagem, ela é, sei lá, 3 vezes maior que o meu objeto. O meu aumento foi de 3, tá? Então, porque eu sou 3 vezes maior que o meu objeto. Ou aqui, redução, eu sou metade do tamanho do meu objeto. Então, o meu aumento linear, ele é de meio, tá? Porque eu diminui de tamanho. Então, o aumento linear, ele é a proporção entre a imagem e o objeto, tá? E aí, como é que a gente calcula esse aumento linear? Ele é o tamanho da imagem, izinho o tamanho da imagem, para o tamanho do meu objeto. Ou então, a gente pode usar a equação de Gauss, vou colocar aqui a equação de Gauss, EQ, e fazer menos P' sobre P, tá? Que, ou seja, a gente tem aqui, ó, vou colocar 2. Primeiro a minha imagem, meu objeto é a minha imagem, essa aqui é a minha imagem, esse aqui é meu objeto, então o aumento, ele é imagem sobre objeto. Ou então, eu tenho, por exemplo, deixa eu mudar o espelho. Aqui. Meu objeto e a minha imagem. A distância daqui para cá é P, e a distância daqui para cá é P'. Só que a gente sabe que se a minha imagem está sendo formada atrás do espelho, isso aqui é negativo. Então aqui vai ficar menos P', tá? Por isso que tem aquele menuzinho ali na frente, de uma maneira simples, tá bom? Então a gente pode calcular o aumento linear dessas duas formas, ou sendo imagem sobre objeto, ou menos P' sobre P. O mais comum que vocês vão utilizar é menos P' sobre P, tá? Porque eles vão te dar, por exemplo, a gente vai fazer questões e vocês vão ver isso. Eles vão te dar distância focal, distância do meu objeto. E aí você vai descobrir um ponto e vai fazer isso aqui, tá bom? Mas bora lá para não ficar confuso. Alguns sinais. Ai, deixa eu só apagar aqui, só para não ficar em cima do que eu escrevi. Alguns sinais. Se o aumento é positivo, a imagem é direita. Ou seja, a minha imagem, ela tá do lado oposto do meu espelho, tá bom? Se o meu sinal é negativo, a minha imagem ela é invertida, ela tá aqui, desse lado de cá, tá? Por conta disso dos sinais que eu falei, tá bom? Aqui é menos P'. Se eu colocar menos P', vai ficar assim, menos P'. Que aqui no caso é da minha imagem direita. Aí isso aqui é a mesma coisa que P', ou seja, positivo. Se a minha imagem ela for invertida, ou seja, ela é real, então isso aqui é esse valor mesmo, aí vai ficar só menos P', tá bom? Então, só um estudo dos sinais para vocês. Mas vamos fazer em questão para poder visualizar isso na prática, ok? Então, bora lá. Deixa eu mudar só a cor. Imagine uma lente convergente e um objeto que está localizado a 60 centímetros dessa lente. A que distância focal, a qual a distância focal vale 20 centímetros? Determine o aumento linear e marque a opção correta. Então vamos anotar as informações? Um objeto está localizado a 60 centímetros dessa lente. Um objeto é P 60 centímetros. Deixa eu ver só se eu escrevi pequeno, se dá para ver, dá para ver. E a distância focal vale 20 centímetros. F vale 20 centímetros. Determine o aumento linear. Como é que é a nossa fórmula de aumento linear? Ou o aumento linear é imagem sobre objeto, ou usa as distâncias, menos P' sobre P. Nesse caso aqui, eu tenho P', eu tenho P, mas eu não tenho P'. O que ele quer que eu faça? Aqui eu não tenho nenhum dos dois. Então, eu vou utilizar esse aqui. O que ele quer que eu faça? Pela equação de Gauss, a gente consegue achar quem é o P'. Então, é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ele quer que a gente encontre primeiro P' e depois substitua nessa fórmula, tá? É isso que a gente vai fazer então. Vamos achar primeiro o P' para depois substituir aqui. Então, 1 sobre F, 1 sobre 20 é igual a 1 sobre 60, que é a distância do meu objeto, mais 1 sobre P'. Passo 60 para o outro lado, 1 sobre 20
menos 1 sobre 60 é igual a 1 sobre pelinha. Vamos lá, vou escrever. Escrever aqui. MMC entre 20 e 60 é 60. 60 dividido por 23. 60 dividido por 60 1. Isso é igual a 1 sobre pelinha. 3 menos 1, 2. Dividido por 60 é igual a 1 sobre pelinha. A gente não quer o inverso, a gente quer aquilo, então pelinha é igual a 60 sobre 2. 60 dividido por 2 é 30. Então, agora a gente tem quem é o nosso pelinha. E aí, o que a gente vai fazer? Vai utilizar a fórmula agora do aumento ao linear. Quem é quem? Menos pelinha sobre P. Quem é pelinha? É 30. Então, menos 30. Quem é P é 60. Então, isso aqui é menos meio. Menos meio. Tá? Alternativa C. Menos meio. Então, é isso que a gente tinha que fazer. Tá? Aqui já construiu uma lógica maior, que é o que vocês vão se deparar com o restante das questões. Então, você tinha que primeiro ver o que você vai usar. Vou usar a distância. Eu não tenho pelinha, então eu vou achar o pelinha por como? Equação de Gauss. Achei o meu pelinha, aí eu aplico a fórmula do aumento. Tá? Aqui eu deixei a conta bonitinho para vocês. Ó. Primeiro vamos achar o pelinha como equação de Gauss. Aqui, equação de Gauss. E aí, depois achei o meu pelinha, aí eu vou colocar na fórmula do aumento, tá bom? Então, é isso que essa questão te exigia, que você construísse essa lógica de raciocínio. As próximas vão ser da mesma maneira. Então, bora lá. Um objeto de tamanho igual a 15 centímetros. Então, o objeto é igual... Agora ele está me dando o O, ele não está me dando a distância. Tá? Ele está me dando o tamanho do meu objeto. É o O. O igual a 15 centímetros. Está situado a uma distância igual a 30 centímetros de uma lente. Então, a distância dele é o P, 30 centímetros de uma lente. Verifica-se que a lente forma uma imagem virtual do objeto, cujo tamanho é igual a 3 centímetros. Então, a imagem é igual a 3 centímetros. Estão vendo que ele falou virtual? É porque você espera alguma coisa negativa, tá bom? Nesse caso, pelinha, ele tem que ser negativo, tá? Só que aí você lembra que aqui, ó, negativo, negativo, no caso vai ficar negativo menos negativo, vai dar positivo isso aqui, vai ser pelinha, tá? Mas vamos fazer as continhas e ver o que a gente encontra. O que ele quer saber? Qual é o módulo da distância em centímetros da imagem à lente? Ele quer saber o pelinha, tá? Por que não vamos aplicar Gauss aqui? Porque ele não nos dá distância focal. Ele tá dando só tamanho objeto, tamanho imagem. Distância do meu objeto ao meu espelho e distância da minha imagem ao meu espelho, ok? Então, a gente tem isso aqui. O que a gente vai usar? Vamos lembrar que a fórmula do aumento, o que ela é? Ela é imagem sobre objeto igual a menos pelinha sobre P. Então, a gente tem quem? Nós temos tudo. A gente tem I, a gente tem o objeto, a gente tem o P, a gente só não tem o pelinha. Então, vamos substituir aqui? Bora lá. Imagem é quem? 3 centímetros. Objeto, 15. Igual a menos pelinha, que é o que eu quero. P é quem? 30 centímetros. Vamos fazer essa divisão antes? 3 dividido por 15 é igual a 1/5. Igual a menos pelinha sobre 30. O 30 está dividindo, passo para lá multiplicando. Então, vai ficar 30 sobre 5 é igual a menos pelinha. 35 são da mesma família, então menos pelinha é igual a 6
centímetros. Tá? Ele quer um módulo, ou seja, o valor positivo disso aqui. Então, pelinha, aqui nesse caso, deixa eu já deixar a resposta para ele. O pelinha, ele é menos 6 centímetros, tá? Mas como ele quer o módulo disso aqui, ele quer o valor absoluto, é 6 centímetros. Então, alternativa correta, alternativa C, tá bom? Então, o que você tinha que fazer? Anota as suas informações. Anotei as informações, vou ver o que eu quero. Eu vou usar a fórmula do aumento? Ah, não, vou usar Gauss, não vou, tá bom? São as informações que você tem que vão te dizer qual fórmula você vai usar, ok? E aí, essa era a linha de pensamento que você tinha que ter aqui. Bora para mais uma questão. Falei que a aula de hoje ia ser só questões para vocês colocarem na prática isso. Aqui a gente tem tudo sobre imagens que a gente construiu até o momento, tá bom? Então, bora lá. A distância entre o espelho côncavo e um anteparo é de 40 centímetros. Então, esse daqui é o nosso pelinha. O anteparo, tá? É só uma curiosidade. O anteparo é onde nossa imagem é formada, tá? Por isso que o pelinho é 40 centímetros. Porque o anteparo é onde forma-se a nossa imagem. Então, a distância entre a imagem do meu espelho é a mesma distância do meu anteparo para o meu espelho, ok? Eu coloquei 40, gente, é 4 centímetros. Ah, não, é 40 mesmo. Aqui a vírgula tá errada. Ah, não, tá correta. Correta, deixa eu ver. Ai, tá correta, gente. É 4 metros, né? 4 metros, perdão. Para projetar a imagem de um objeto ampliada 9 vezes. Então, ele deu o nosso aumento, que é 9, ok? Sobre a tela. A distância focal do espelho em metros deve ser? Ele quer saber quem é o meu F. Meu Deus, só tenho pelinha e A. Como que eu vou descobrir a minha distância focal? Vamos lá botar as fórmulas em mente? A é igual a quem? A é igual a menos pelinha sobre P. Vou já pular o objeto em imagem, vou pular esse pedaço aqui, porque a gente não tem nem tamanho do objeto e nem tamanho da imagem, a gente só tem a distância. E daqui, quem a gente tem? A gente tem o aumento, 9, e a gente tem o pelinha, tá? O que a gente pode descobrir aqui? O P. Porque eu tendo P e eu tendo pelinha, eu acho a distância focal, porque é a equação de Gauss. Então, vamos substituir. O meu aumento é quem? O meu aumento é 9, menos pelinha, menos 4, sobre P. Troca de lugar o 9 com o P. Fica P é igual a menos 4 sobre 9. Eu não vou nem fazer essa divisão, porque a gente vai continuar a nossa conta, tá? Então, vamos lá. Descobrir quem é o meu P. Tem o meu P e tem o meu pelinha, posso usar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Ok? Então, bora continuar então. Agora eu tenho quem? Eu tenho o meu P e eu tenho o meu pelinha. Consigo descobrir o meu F, que é quem eu quero, ok? Então vamos lá. 1 sobre F é igual a quem? 1 sobre P é quem? Menos 4 sobre 9. Mais 1 sobre 4. Aqui eu vou fazer aqui no cantinho, tá? 1 dividido por menos 4 sobre 9. Bora lá, matemática. Divisão da divisão, mantém a primeira e inverte a segunda. Então, 4 sobre 1 vezes isso aqui é 9 dividido por menos 4, ok? Então, vamos lá, 1 sobre F é igual a 9, menos 9, né, sobre 4. Isso mais 1 sobre 4. Peraí, gente, que eu fiz algum sinalzinho errado. Ah, sim. Eu fiz errado por quê? Porque ele fala, a imagem ampliada 9 vezes sobre a tela. Ele fala que é um espelho côncavo e ele fala que a minha imagem ela está ampliada. O que isso significa? Isso significa que no espelho côncavo, para eu ampliar a minha imagem ela tem que ser virtual. Ela obrigatoriamente tem que ser virtual.
Porque lembra que quando a gente está fazendo o espelho côncavo, para a gente aumentar a nossa imagem desse tamanho todo, maior do que o objeto, ela tem que estar depois do foco, e a nossa imagem ela é virtual, ok? Então aqui esse pelinho, ele é menos 4, tá? E menos com menos é mais. Aí agora tá certo. Agora tá correto, ok? Então, aqui, só arrumando o sinal, tá? 9 mais 1, 10. 10 sobre 4. Só que a gente não quer o inverso do F, a gente quer o F. Então, o inverso disso, F é igual a 4 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,4, tá? Alternativa A, letra A, ok? Aqui tá a continha bonitinho para vocês, tá certo? Vamos para a última, não, para a penúltima. Vamos lá, de mais teórica para a gente relembrar da última aula. Um objeto real colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico tem imagem como mostra a figura seguinte. Pelas características da imagem, podemos afirmar que o espelho é. Um tempinho só para vocês olharem a imagem. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vamos olhar para esse espelho aqui. O que é o espelho? Vocês estão vendo que a imagem ela é invertida e menor do que o meu objeto. Para a imagem ser invertida, ela tem que ser côncava. Esse espelho tem que ser côncavo. Porque o meu espelho convexo, ele só formava um tipo de imagem. Ele só formava a imagem virtual, menor e direita. Essa imagem ela é direita? Não. Essa imagem ela é o quê? Ela é real, ela é menor e ela é invertida. O único espelho que tem essa formação de imagem é o espelho côncavo. Então, tudo que tem aqui convexo, você corta, tá bom? E aí, vamos analisar as distâncias. C. A distância é côncavo e a distância do objeto do espelho é menor do que o raio de curvatura do espelho, mas maior do que a sua distância focal. O que ele está falando? Ele está falando que o nosso objeto, aqui ó, o nosso objeto, ele está dado entre o centro e o foco. Por que não é entre o centro e o foco? Constrói a sua imagem. Se for entre o centro e o foco, ela vai ser assim, ó. Estão vendo que a imagem ela seria formada atrás do meu objeto e ela seria maior do que o meu objeto. Então, não é. Cancela a C. Não é. Porque a minha imagem ela está na frente do meu objeto. Tá bom? Então, não é essa. Próxima. Fazer construção aqui. Letra D. O espelho é côncavo e a distância do objeto ao espelho é maior do que seu raio de curvatura. Vamos lá fazer? O meu objeto está aqui, o meu centro de curvatura está aqui e o meu foco está aqui. Aqui, reflete aqui. Aqui. A minha imagem está aqui. Possível, tá? Possível, porque a minha imagem ela está na frente do meu objeto. É que eu desenho mal, então as proporções de tamanho vão ser diferentes, tá? Mas essa D, possível, vamos deixar ela, vamos olhar para ele. Côncavo e a distância do objeto é menor do que a distância focal do espelho. Isso é falso. Por que é falso? Porque se a distância focal for menor, se o meu objeto está na frente do meu foco, eu formo uma imagem virtual, tá? Lembra que aqui, ó, o meu foco está aqui, o meu objeto está aqui. Eu formo uma imagem virtual. É o único caso do espelho côncavo em que a imagem é virtual. Então, letra correta, letra D, tá bom? Essa daqui é incorreta. Deixa eu apagar aqui só para não ficar feio. Última questão e a gente encerra a aula de hoje. Vamos lá. A imagem de um objeto forma-se a 40 centímetros de um espelho côncavo. Então, pelinha é igual a 40 centímetros. Do espelho côncavo com distância focal de 30 centímetros. F igual a 30 centímetros. Por que o 30 é positivo? Porque é um espelho côncavo, tá bom?
A imagem formada situa-se sobre o eixo óptico principal, é real, invertida e tem 3 centímetros de altura. Então, I igual a 3 centímetros. Letra A. Determine a posição do objeto. Ele quer saber quem? Ele quer saber o P, tá? O que a gente vai usar aqui? Eu tenho P' e eu tenho I. Eu posso usar quem? A equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 30 é igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre P... Oh, perdão, gente. O P é quem eu quero. 1 sobre P mais 1 sobre 40. Passe esse 1 sobre 40 para o outro lado. 1 sobre 30 menos 1 sobre 40 é igual a 1 sobre P. MMC entre 30 e 40 é 120. 120 dividido por 30, 4. 120 dividido... Ui, que é um menos. 120 dividido por 40, 3. É igual a 1 sobre P. 4 menos 3 é 1. 120 igual a 1 sobre P. Ou seja, eu não quero o inverso disso, inverte, então vai ficar P é igual a 120 centímetros, tá bom? Então, letra A, posição do objeto, 120 centímetros. E na B, construa esquema referente à questão, representando objeto, imagem, espelho e os raios utilizados. O que vocês vão fazer? Vocês vão construir mesmo. Eu já fiz aqui a construção. Então, vocês vão desenhar o eixo óptico, colocar o objeto, colocar a imagem, colocar centro de curvatura, foco, tá bom? Os raios utilizados, no caso aqui eu utilizei raio que bate paralelo, retorna pelo foco, raio que incide no vértice, retorna de maneira singular, de maneira espelhada na parte de baixo do espelho, tá bom? Então, esses são os raios que eu utilizei. Distâncias. Distância do meu objeto para o meu espelho, 120 centímetros, que é o que a gente achou. Distância do nosso imagem para o nosso espelho, 40 centímetros, que é o que ele deu. Então, é isso que ele quer que você faça. Ele quer que você dê o esquema, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente falou sobre a excelente equação de Gauss, tá? Que vocês vão utilizar muito. E sobre o aumento, tá bom? O aumento linear. Então, por hoje é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, me envie no WhatsApp, tá bom?